Heavy Culture na área, aqui é a Nath, né? Desejar uma boa noite para vocês, um bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu conto com a participação da Jenny. Jenny já é da casa, né? Bem dizer, né? Já participou com a gente. E eu tenho a participação da poderosíssima Fox Salema com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da carreira delas, né? Então, quero que se apresente. Então, Jenny, fique à vontade. Boa noite, Nath. Boa noite, Fox. Como eu falei em off aqui, eu estou super emocionada por estar aqui nesse vídeo, dividindo minha tela com esse monstro sagrado do nosso heavy metal, né, Fox Salema, e participando mais uma vez aqui do Heavy Culture, né? É sempre uma honra para mim, né, falar de rock, falar de heavy metal, né? Eu como redatora jornalística, né? Então eu respiro, eu mastigo, né? Eu bebo rock e heavy metal há 4 décadas. Então, quer dizer, para mim é sempre bom, né, participar de lives para a gente falar sobre a melhor música do mundo, né? Tá certo. Fox, fique à vontade, então se apresente. Para quem não me conhece, eu sou a Fox Salema, sou uma cantora trans do chamado heavy metal melódico, né, power speed metal. É um prazer estar aqui do lado de vocês duas. Quero aproveitar e agradecer, né, a indicação da Dani, né, para eu participar dessa entrevista aqui e obviamente falar do estilo musical, né, do gênero musical que também está no meu sangue, né, desde muito tempo. Bacana. Então, né, queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês começaram na carreira, como é que foi o pontapé inicial ali. Jenny, Fox, podem ficar à vontade, quem quiser começar. Pode falar, Jenny. Tá bom. Então, se vocês me dão esse privilégio, né? Bom, como eu já falei até em outras lives que eu participei, né? Bom, em primeiro lugar, eu não sou jornalista, tá? Eu vamos dizer assim, me tornei jornalista, redatora. Sinceramente, eu nem sei como, né? Porque eu sou comunicadora, sou locutora de rádio e justamente por, né, me envolver com música há muitos anos, então a gente vai aprendendo, vai conhecendo, né, os artistas, as bandas, né, enfim, e acabar falando sobre rock e heavy metal se tornou uma coisa natural para mim. E é lógico que eu tenho, né, os meus dinossauros favoritos, né, como todo mundo tem, né? Tá aqui o meu cordãozinho do Kiss, que é a minha banda favorita. Estou muito triste por não poder ir a São Paulo assistir o show de despedida do Kiss. Infelizmente, a banda não vem ao Rio de Janeiro. Então, eu tenho meus dinossauros favoritos, logicamente, né? E os escuto sempre que posso, né? Agora, de repente, eu me vi entrando no underground, né? Através do contato que eu comecei a ter com artistas e bandas, né, do underground, indo a shows, né, a casas noturnas aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a me envolver com esse mundo. Foi uma coisa meio sem querer, meio natural, e eu comecei a fazer amizade. No show que eu ia, eu fazia amizade com os músicos, tirava foto, acrescentava os músicos nas minhas redes sociais, né? E comecei a comprar, né, o material vendido por esses músicos, né? E comecei a me ver me envolvendo no underground. E comecei a perceber que eu tinha algo a dizer, né? Na época, isso foi em 2000, final de 2018 para princípio de 2019, então é uma coisa bastante recente. Eu, que na época lia muito o site Whiplash, eu comecei a perceber que eu podia mandar algumas notinhas para lá. E aí peguei esses artistas underground que eu vinha acompanhando e mandei notinha para lá. Achei que eu podia fazer entrevista, puxava fazia uma entrevista, mandava para lá. E aí minhas matérias começaram a surgir e eu comecei a gostar da brincadeira, né?
Aí, logo no começo de 2020, eu conheci um rapaz daqui do Rio de Janeiro, de Petrópolis, né? Que é o Alexandre Barros, que tem a Rádio Catedral do Rock, né? E as minhas matérias que eu ia escrevendo no Whiplash, eu publicava no grupo, né, do WhatsApp, que era um grupo de música que eu participava. E ele viu aquilo, precisava de alguém para fomentar as notícias do site dele, e ele me convidou. Então, eu me tornei colunista da Rádio Catedral do Rock, passei alguns meses publicando, né, na Rádio Catedral do Rock, deixei de publicar no Whiplash, passei a me dedicar mais à Rádio Catedral do Rock, e isso foi o trampolim, né, através de uma colega que é do underground também, que é a guitarrista da banda Ex-Wife, daqui de Niterói. Ela me convidou para a Mili, né? Ela me mandou um convite na época que a Road Metal estava solicitando quem gostasse de escrever para participar do grupo de redatores do site. Eu peguei minhas matérias e mandei para o Gleison, né? Que é o editor-chefe, né? O criador da Road Metal, né? No dia seguinte, meu celular estava bombando, né? Com notícias dele, né, entrando em contato comigo, querendo me contratar, vem fazer parte da Road Metal, e foi assim que eu entrei, né, na Road Metal. Estou lá até hoje, continuo escrevendo para a Rádio Catedral do Rock, e aí foi um processo, né? A gente começa a escrever sobre coisas até que a gente não entende pouco, a gente começa a estudar um pouco mais os estilos, né? Sair um pouco, né, do senso comum, né? Eu, por exemplo, sou farofeira de carteirinha, né? Sou apaixonada por hard rock, heavy metal tradicional, amo power metal, e tem alguns estilos, como o metal extremo, por exemplo, que eu não entendo patavinas, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Então a gente tem que fazer resenha de bandas de death metal, né? de black metal, de nu metal, e você vai aprendendo, né, os estilos, né? E isso me ajudou a crescer muito, né? Aí veio o canal, né? Eu já tinha uma ideia de fazer um canal há um tempo atrás, antes até de iniciar a minha transição. Eu tenho 5 anos de transição de gênero, e muito antes disso eu já tinha ideia, né, de botar um canal no ar para falar sobre o underground, e eu tinha um certo receio, né? Porque eu passei por um problema de cyberbullying há 4 anos atrás, né? Senti um gostinho do que é ser famosa, sabe? Aqueles 15 minutos de fama das pessoas que você nunca viu olhar para você na rua e te reconhecer e dizer: eu vi suas fotos no grupo lá da minha comunidade, no grupo do meu trabalho. Foram pessoas maléficas que roubaram fotos minhas. Felizmente não eram fotos comuns, não eram fotos sensuais, mas fizeram uma propaganda pornográfica com as minhas fotos, e aquilo espalhou pelo país inteiro, né, por grupos de Facebook e WhatsApp, de forma que eu estava sendo reconhecida na rua por pessoas que nunca me viram antes, né? Virou caso de polícia, mas a nossa polícia, ela, quando não quer, ela não age, não faz nada a respeito. Então, ficou o dito pelo não dito, eu fiquei com prejuízo. Então, eu tinha realmente um receio de botar minha cara a tapa, né? E o mais engraçado é que um dos caras que mais me incentivaram a colocar o meu canal no ar, né? E eu falava muito isso sobre a questão da forma como eu falo, né? Então ele falava para mim, né, que ele tem também uma página, né, dedicada ao AOR, né, no Facebook, né? E ele é bolsonarista doente, né? Então, apesar disso, né, nunca me discriminou, né? E foi ele o maior incentivador para que eu botasse o canal no ar. Então, ele disse para mim: é exatamente esse o teu diferencial, para você não ser igual a ninguém. Aquilo me incentivou para caramba, e foi justamente através desse incentivo que eu falei: quer saber? Eu vou botar o meu canal no ar. Felizmente, tem quase 1 ano e meio que o meu canal está no ar, e eu nunca fui discriminada, nunca fui destratada no meu canal por ninguém, por ser quem eu sou, né? Então isso é uma vantagem, né, que assim eu não esperava, né? E fico muito feliz por isso. Eu tenho tido muito carinho, muito apoio, né, das pessoas ligadas ao rock e ao metal, que ainda é um nicho muito machista, né? Até para ir em shows, por exemplo, antes da pandemia, né? Você sempre tem aquele receio, né, e tal, mas nunca fui destratada, nunca me olharam com cara feia,
né? E isso me engrandece muito, fico muito feliz por isso, né? E, então é isso, né? E aí a gente vai crescendo, né? Com a experiência de vida que a gente vai ganhando, a gente vai crescendo, né? Em 2019 eu lancei o meu livro, né? Eu sou escritora também, né? Fazer uma propagandazinha aqui do meu livro, né? A Herança dos Chacais. É um livro de ficção científica e está à venda aí na internet, né? Eu também vendo, faço venda direta. O livro já sai aqui da minha casa autografado para a pessoa, né? E é um livro que tem um pouquinho de cada coisa, inclusive um pouquinho de rock também, né? Que não podia deixar, né, o rock de lado, né? O rádio e o rock estão presentes aqui na história também. Mas é um livro que mistura terror com perseguição policial, né? Ele é como se eu tivesse pego um lobisomem e jogasse ele aqui no Rio de Janeiro, né? Então, não é um lobisomem, é um chacal, né? Mas é a semelhança, né, de uma pessoa que se transforma numa fera e ataca as pessoas. Então, basicamente é isso, né? Então, assim, são conquistas que a gente vai tendo e a recepção que a gente vai recebendo é muito boa, né? Eu sou muito grata por isso, né? E estar aqui com vocês é mais um exemplo disso, né? Acho que já falei demais, né? Imagina. Essa questão, né, do preconceito, até quando a Fox foi me contar um pouco da história dela, eu diria até que, assim, não é que é normal, né, essa palavra que eu diria, mas essa reação, né, de estranhar, do preconceito, né, é algo que não é que a gente espera, né, mas acho que esse preconceito está tão intrínseco, como é que eu posso dizer, né, na sociedade, né, que quando alguém vem contar, e nem a sua história, você falando ali né, da questão quando você fez a transição, tudo você foi bem aceita, você não, muito pelo contrário, né, você teve bastante incentivo, né, você não teve nenhum ataque, assim, né, vamos dizer assim, de pessoas de fora te agredindo, né, pela sua opção. Diretamente não, né? Só o cyberbullying mesmo, né? Porque Sim, a internet é muito ingrata, a rede social é sim, muito ingrata, né? sim, As pessoas se escondem através de um computador, né, para sim. ferir os outros, né? E até eu fico até assim feliz, né, de uma certa forma, né, que então a gente percebe que está mudando nessa questão do preconceito, né? Sim. Porque eu até diria, então, você tem uma privilegiada de não ter não ter sofrido tanto esse Mas preconceito assim, comparado a outras antes de artistas, mim né? tiveram que sofrer para que eu não tivesse tanto sofrimento, né? Eu estou lendo um livro, né, já que eu falei de livro aqui, se me permite eu mostrar aqui, fazer uma propaganda aqui. O livro é de 2017, do Aham. ano que eu iniciei a minha transição de gênero. Hoje eu tenho 53 anos, iniciei minha transição de gênero aos 47, né? Então, eu estou lendo esse livro aqui, olha, Vidas Trans, né? É um livro muito interessante porque ele conta a história de 4 pessoas transexuais e o que elas passaram e o que elas viveram, né, para se assumirem trans e depois que se assumiram trans, a luta e a militância delas na vida para tentarem se afirmar. E são todas pessoas vencedoras, né? Tem advogados, né? Por exemplo, ali, né? Então são 2 homens trans e 2 mulheres trans, né? Então é um livro muito interessante, né? Vidas Trans, a coragem de existir, da Astral Cultural, né? Então, aquelas pessoas que precisam entender e aprender sobre o que é ser uma pessoa trans, eu recomendo a leitura desse livro aqui, né? Muito legal. Bacana. Justamente isso que eu falei, né? Ter vamos dizer, ser sorte, né? Não posso dizer que é sorte, porque acho que o respeito tem que ser independente de qualquer opção sexual, tem que ter o respeito, né? Eu sempre, Verdade. exato, né? Que eu sempre falo, eu aprendi uma coisa muito com a minha mãe, né? Minha fala, não se mete na vida dos outros, o que os outros querem fazer, se fazer, o problema é deles, né? Tipo assim, a opção sexual que seja, né? Então, acredito assim, né? Que dá para considerar que você foi uma sortuda, né? Comparado ao que a Fox me contou, né? Uma sortuda, entre aspas, assim, porque quando eu penso assim, né? Quando alguma trans ou algum homossexual quer se assumir, ele já fica pensando, né? Já fica pensando na reação que vai ter, né? Então, acho que já é meio que, de repente, esperado, apesar de ser errado, que vai ter essa reação contra, vamos dizer assim, né? E
gente até se surpreende, né? Quando não, quando não tem, quando a sua história, no caso, né? Quando não teve essa, você não teve essa, né? Essa coisa de das pessoas irem a Rejeição a rejeição. gente assim faz parte do pacote, né? Eu não tenho contato com a minha família de sangue há 4 anos, né? Meus pais não falam comigo, alguns de meus irmãos não falam comigo, fui deserdada, né? Então, assim, a rejeição, ela convive diariamente com a gente, né? Então, quando alguém fala que a gente tem que ter coragem, ou que nós somos pessoas de coragem, às vezes a gente que vive a situação, a gente não para pensar nisso, né? A gente só percebe quando a gente faz uma volta no tempo na nossa memória e começa a realmente pensar, caramba, eu tive muita coragem para fazer isso ou fazer aquilo. Mas, sinceramente, na hora a gente não pensa nisso. Fica tão arraigado lá dentro da gente, a gente se sente tão necessária fazer isso que acaba saindo naturalmente, né? Bacana. E Fox, conte um pouquinho então da sua história, como é que foi. Quero agradecer, né, também por ter aceitado o convite, né, um prazer imenso aqui de ter você como participante, né, quando a Dani me contou, eu falei, ai meu Deus, será que ela vai aceitar o convite, né, então, fiquei bem Bom, contente. eu canto desde criança, obviamente eu não cantava heavy metal, mas eu já cantava rock nacional, né, eu sou de 78, e eu já gostava bastante de música, né? Meu pai foi cantor de banda baile, minha mãe foi coralista de coral católico e tudo mais, então também estava meio que no meu DNA, eu acho, né? O lance musical e tudo mais. E aí, no comecinho da minha adolescência, um primo meu, que já acompanhava fanzines de metal, já tinha discos, tinha fitas gravadas, né? Que na época era muito comum essa troca. Ele me mostrou o que ele tinha, né? Às vezes eu passava por uma loja de discos daqui de Bragança Paulista, né, minha cidade natal, e eu via pôsteres do Iron Maiden, né? Eu sempre desde criança também gostei da temática de horror, terror. Eu vi o Ed mesmo sem saber que era um mascote, e eu achava do caralho, né? Os pôsteres e aí meu primo, ele acabou me apresentando uma sonoridade além, né? Ele me apresentou já de cara as bandas mais extremas que ele ouvia. E eu gostei, né? Eu gostei. E então ele gravou para mim, a meu pedido, uma fita cassete do álbum Seven Churches do Possessed, que é considerada a banda precursora do death metal, né? E aí eu pedi para ele fazer a gentileza de tirar também um xerox do encarte do disco, né? E a partir dali eu comecei a aprender inglês por mim mesma. Eu quis saber, peguei um dicionário, né? Nem existia internet na época, e eu mesmo fui traduzindo e entendendo melhor, e depois tirando dúvidas com professores ingleses e tudo mais. E a partir dali eu fui fisgada, literalmente, né, pro metal e os vários subgêneros que existem, né? O primeiro disco que eu comprei foi, obviamente, daí o The Number of the Beast, do Iron Maiden e tudo mais. E dali eu mesma fui procurando algumas bandas, eu acabei mostrando para esse meu primo daí, que ele não conhecia, e tô nessa até hoje, né? A minha primeira música como artista solo eu lancei em 2013, e ela era uma música mais puxada por hard rock, né? Constant Fight, mas eu sempre fui mais do metal, né? E acabei lançando em 2019, depois de um bom tempo, por incentivo do meu, né, agora já há um tempo, meu marido, né, que se tornou meu tecladista também, né? Ele que foi o principal investidor desse meu álbum chamado Rebel Hearts, né? Que foi bem do it yourself, inclusive com uma multi-instrumentista trans contratada, né? Ela cuidou da guitarra, do baixo, do teclado. Meu marido ainda não tocava, mas ele emprestou o teclado, né, para as gravações e tudo mais. E eu colhi bons frutos com esse álbum, né? Ele saiu em várias listas de sites, inclusive da revista Road Club também, na votação de melhor álbum nacional de 2019, né? Eu peguei o 7º lugar, que para mim foi uma grande surpresa. Sem uma gravadora e tudo mais, esse é um aspecto positivo daí, né? Eu sou trans desde criança, né? Desde criança, da minha memória mais tenra, que eu me recordo que eu já me sentia uma menina num corpo masculino, digamos assim, né? E naquela época
Eu acho que a trans que tinha a maior visibilidade na mídia era a Roberta Close, e eu admirava muito a beleza dela. Eu falei, será que um dia eu vou acabar tendo uma estética dessa? Eu vou poder ser como ela ou alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, meu corpo não reagiu muito bem à transição. E aí foi o próprio Kleber que falou para mim parar. Eu comecei primeiramente cuidando da barba, né, dos pelos do rosto através de laser e tudo mais. Mas eu tive uma complicação que o próprio Kleber, que ainda estava me namorando, né, e ele falou, não vale esse sofrimento por estética, né? Então, ele foi o primeiro a falar para mim parar, né? Tava começando a me fazer mal, digamos Como se assim. fosse uma alergia, alguma coisa assim? Não, você tem ideia? Deu queimadura de bolha. Nossa. A sessão de laser, minha pele é muito sensível, eu acho. E surgiu queimaduras. O Kleber tem as fotos, né? A gente estava namorando ainda à distância. Ele é de Minas Gerais. E aí eu tirei para ele ver, né? Tirei foto. Ele falou, não, para, nossa, tá horrível isso e tal. E aí eu não transicionei como a Jane transicionou. E mesmo assim, isso não me impediu de, sem querer, dentro do metal, pelo menos nacional, ter me tornado uma espécie de porta-voz para as trans, travestis, homens trans que gostam do gênero musical, que gostam do metal e subgêneros. Para mim, é algo que não tem preço, né? E é o que me motiva, além do meu próprio marido, do Kleber, né? Mas é o meu combustível principal, junto com o amor que eu tenho pelo gênero musical, pelo metal, a continuar, né? Porque, infelizmente, eu sofri boicotes e sofro ainda uma perseguição virtual quase que incansável por parte de pessoas que são da extrema-direita, né? Eu sou uma progressista, e se fosse analisar o meu viés político dentro do aspecto do Brasil, eu seria de esquerda, obviamente, daí, né? E foi barra. Tive o apoio da mídia nacional, sabe? Tive o apoio do público que gosta desse gênero, de algumas pessoas, né, musicistas e tudo mais, através do site português chamado Headflow, através da repórter Stephanie, eles conseguiram fazer o Jean Willis fazer um vídeo lá na França. Ele gravou um vídeo me defendendo, né, sobre isso que estava passando aqui no Brasil. Mas é o que a Jenny falou. Isso acabou ficando por isso mesmo. Foi acionada a polícia, eu tive provas que foram registradas em ata notarial, com testemunhas, né, tudo registrado em cartório. Mas aí, infelizmente, ficou por isso mesmo, né? É o que a Jenny falou, né? A polícia e a justiça, ela age primeiro com quem tem muita grana daí para forçar a barra e acontecer a ação, digamos assim, ou se for de interesse deles, né? Se for de interesse deles. Mas e como é que é essa questão do preconceito? Porque, claro, o rock tem várias vertentes, né? E, bom, pelo menos o exemplo que a gente tem, né, das pessoas que se assumiram, a gente tem Robert Halford, né, do metal, acredito que ele sofreu horrores, né? Tem histórias também que cheguei a ler. Mas tem a Marcy Free também, né? Que ela era do King Cobra, né? Também. E eu não sei se de repente dentro das... Será que não é alguma coisa de vertente? Um hard rock acho que sofre um pouco de menos preconceito, talvez, no heavy metal. O metal extremo é um pouco mais radical. Eu não sei, eu acredito que de repente, eu vendo de fora, assim, a impressão que dá que dentro do hard rock talvez seja um pouco mais aceito, talvez. Até pela questão do estilo, né? Tem um pouco daquela coisa vamos dizer assim, da androgenia muito visual, né? Então, eu não sei como é que foi a história muito da Marcy Free, eu cheguei a olhar bem por cima, mas acredito que ela também sofreu muito preconceito. Mas, olhando eu como de fora, assim, me corrija se eu estiver errada. Existe essa coisa assim, é um pouco menos dentro de tal estilo, um pouco mais dentro de tal estilo, dentro de tal vertente? Eu acho que isso vai de pessoa a pessoa, né? Eu acho que não vai da pessoa ser segmentada, por exemplo, eu tenho pessoas dentro do metal extremo que me trataram muito bem. Pessoas que gostam mais de AOR ou hard rock, que são bolsonaristas, que me destrataram. Então, eu, na minha opinião, na minha vivência, eu acho que é de pessoa a pessoa, né? Entendi.
uma visão que eu pensei, né? Pô, porque a gente tem, porque tem aquela coisa no heavy metal, eu acho que tá tão visualmente ligada àquela coisa como é que eu vou dizer, como é que é a palavra aqui? Né? Mas não, assim, Masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica. exatamente, exato. É o Só que, Manowar. exato, né? Aquela coisa, né, do poder, sabe? Aquela coisa assim do machismo, né? O machismo ele é muito mais evidente, muito mais forte no metal, né? Quanto mais pesado, né, isso acontece realmente, né? Mas como a Fox falou, isso é muito relativo, isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas infelizmente assim, né? Aqueles que são mais radicais dentro do heavy metal são os mais preconceituosos, né? Assim, eu acho que é meio, sei lá, eu acho que é meio natural, né? Justamente por causa dessa afirmação de macho, né, que eles têm, né? Muito Então, esteticamente, né? Tudo visualmente. menosprezar o gênero feminino deles, não é só a questão da agressividade, generalidade, talvez. não. Pelo menos Né? É a misoginia mesmo. Sim. Né? A misoginia está muito mais presente dentro do metal, de quanto mais pesado for o estilo do metal, né? Do que nos estilos mais leves, como o hard rock, por exemplo. Né? Sim. Pelo menos a gente tem observado isso. Né? E eu acho que eles, né, ficam muito... eu não sei nem que expressão que eu vou usar, mas eles se mordem muito pelo fato de o Deus deles ser gay, né? E aí eles não podem falar nada contra o Rob Halford, porque o Rob Halford é gay, né? Mas no fundo, eles têm uma raiva imensa disso, deles mesmos, porque não podem aceitar isso. Então eles acabam descontando em alguém. Então vai respingar em alguém, né? E vai respingar em quem? Nas mulheres, nas transexuais e vai por aí afora, né? Eu complementando o que a Jenny está falando, eu acho que esse pessoal, eles são covardes, em primeiro lugar, porque, assim, eu fiz shows, obviamente, né? E ninguém nunca me desrespeitou em show, nem assistindo e nem cantando, né? Pelo menos até agora, não teve nenhuma pessoa, nenhum cara louco o suficiente para tentar fazer isso. Então, é o que ela tinha dito até no comecinho. É o cara, né, atrás do teclado, na internet, na distância, exatamente, falando barbaridades. Mas, cara a cara... coragem, né? Eu acho bem difícil, só se o cara for muito louco. Sabe? Por enquanto não aconteceu, espero que não ocorra, mas apareceu. É só machão de internet. Sim. E eles tentaram me silenciar, né? A Jenny acompanhou um pouco da minha história nesse sentido, né? Pelas redes sociais, mas não conseguiram. Eu estou aqui, né? E estou compondo, apesar de estar novamente sem uma banda com integrantes fixos. A gente já está com planejamento para um segundo álbum prensado daí fisicamente em CD para 2023. E, aliás, quem ainda não ouviu You're the Next está perdendo. Olha, menina, que música espetacular, cara. Obrigado. Sensacional. Aquele instrumental, assim, ficou tudo perfeito, né? Eu que amo metal clássico, ficou assim... Boa, né? Não dá nem para explicar, né? Uma delícia de música. Amei demais. Viu? Obrigado. Eu até queria, Fox, que você falasse um pouquinho, não sei se o tempo aí vai permitir, que você falasse um pouquinho daquele documentário, né, que foi lançado, acho que em 2020, né, se não me engano, sobre a comunidade LGBT dentro do heavy metal, né, em que você encabeçou, né, foi uma das pessoas que encabeçaram o documentário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Olha, a convite do Klinger, né, eu acabei daí fazendo um convite para outras pessoas que participaram, que deram seu depoimento, né? Algumas à distância, outras o Klinger conseguiu, por exemplo, quando ele foi pegar o meu, por eu ser coautora, né, digamos assim, do documentário, ele foi até nossa residência, né? Ele ainda não estava residindo em Minas Gerais e foi muito legal. Acho que foi uma experiência muito legal e até onde eu sei, o Heavy Metal Online colheu mais frutos positivos do que negativos. Então, teve mais gente assimilando o documentário do que xingando, desmerecendo. Teve hater, mas uma porcentagem tão pequena, tão pífia e significativa que passou por cima, né? Assim,
E é o que eu falo também, né? Eu recebo bastante também comentários e elogios a respeito, né, de eu ser uma trans dentro desse estilo. E isso daí supera o hate, supera, né, toda a parte negativa, né? Como eu falei, o que me mantém ainda nativa, né? Porque por enquanto dinheiro não veio, né? Mas para a parte do ego, eu me sinto lisonjeada aí de tanta gente gostar do meu trabalho, da minha representatividade, das letras, da minha voz cantando, né? Da toda a composição estética, né? Então, por exemplo, todas as ilustrações, né? Já lançadas em single, álbum, concepção minha, né? Inclusive eu que estou levantando essa bandeira aqui nessa imagem, eu posei pro desenhista, né? E tudo mais. Então é uma coisa bem legal, bem legal. Estou tentando sempre focar no aspecto positivo, independente de negatividade que tentam me cercar e tal. Bacana. Bom, né? Então, quero agradecer, né? Finalmente, novamente, vocês terem aceitado o convite. É claro, a gente está, né? Bate-papo bem bacana. A gente sabe que não são todos, a gente não quis jamais aqui no vídeo falar que são todos que, né, dentro do rock que tem esse preconceito. São alguns, né, que agitam, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tem tanto pessoas boas quanto pessoas ruins, né? A gente sabe que tem os dois lados, né? Então a gente não está generalizando, né? Então, quero agradecer novamente, né, pessoal do Heavy Culture também. Curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, curtam a gente no YouTube, no Instagram. Vou deixar também o link da Jenny também, o link da Fox também, para acompanharem o trabalho delas, que é bem bacana. Inclusive, muito massa mesmo ouvir uma coisa do trabalho da Fox, é muito bacana, muito bem feito, muito bem produzido. Super indico. E é isso aí, então. Heavy Culture na área e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos.